Olá, muito boa tarde. Iniciamos hoje os debates na Digital FM com os candidatos às vilas do Concelho nas eleições autárquicas do próximo dia 29 de setembro. Começamos com os candidatos à Junta de Freguesia de Ribadave, que passo a apresentar: Susana Pereira, candidata da coligação PSD-CDS-PP, José Salgado, candidato do Partido Socialista, Miguel Lopes, candidato da CDU, e Adelino Mota, candidato do Bloco de Esquerda. A todos agradeço desde já a presença neste debate e vamos passar ao primeiro tema. Quando se fala de Ribadave, há uma questão incontornável, que é o alargamento do cemitério, uma obra muito desejada, mas que ainda não foi possível concretizar. Eu, Miguel Lopes, começo por si nesta questão, faz parte do Executivo da Junta. Pergunto-lhe, primeiro, porque é que ainda não foi possível, se é possível encontrar essa razão, concretizar a obra, e qual é a solução defendida pela CDU? Antes de mais, boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir através da Rádio Digital. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a questão da ampliação, do alargamento do cemitério de Ribadave, é de facto um problema. É um problema que está a transtornar agentes de Ribadave, até porque neste momento já estão a ser sepultadas, abertas sepulturas nos passeios. De qualquer forma, o Executivo do qual eu participei, sei que fez os possíveis para que, de facto, a ampliação do cemitério se verificasse dentro deste mandato, que agora termina. Sabemos também que, aliás, o terreno foi adquirido, portanto foi comprado, fizeram-se estudos ao terreno, nomeadamente no que concerne ao edifício que lá existe, no sentido de ser demolido. Tal não foi possível porque outras forças também que existem impediram, em parte também, que o inquilino que lá habita, o morador que lá habita, ainda não chegasse a acordo com a Junta de Freguesia. De qualquer forma, eu gostaria de dizer que aquela solução não é a solução que a CDU defende. Aliás, é público que a CDU, enquanto Junta de Freguesia, sempre defendeu um outro local para a ampliação do cemitério, no sentido de se tornar um cemitério de longo prazo. Seria um local mais pacífico? Seria, quanto a mim, um local mais pacífico e um local mais adequado, acima de tudo, para a edificação dessa estrutura. Seria de frente à rua Padre Narciso Melo, precisamente a confrontar com o Salão Paroquial. Portanto, essa continua a ser a nossa solução. Isso quer dizer que se for eleito, abandonará o atual terreno e partirá para esse, ou já não é possível fazer essa alteração? Se for eleito, de facto, farei todos os possíveis para que o cemitério seja edificado no local que a CDU sempre defendeu. Agora, também é lógico que quando fomos confrontados com a situação da saturação do cemitério, de facto a CDU, na altura, tomou uma posição de abstenção que viabilizou a aquisição daquele terreno para a ampliação do cemitério, tendo como ponto fundamental os superiores interesses de Ribadave. Havia necessidade, premente, de imediato se resolver o problema. Razão pela qual a CDU, de facto, na altura, em trabalhos da Assembleia de Freguesia, se absteve no sentido de viabilizar a ampliação imediata no local, o que não aconteceu. E essas superiores razões de que fala, que são razões de que ordem? Olha, se houvesse um acidente, por exemplo, sábado ou sexta-feira, Não, eu falava das superiores razões que falou do proprietário, do inquilino não sair. Bom, não sei o que é que está por trás disso. Sei que a Junta de Freguesia fez o seu trabalho no sentido de sensibilizar o Sr. Luís Nunes no sentido de desocupar a sua habitação e, portanto, de uma forma ou de outra, o que se conseguiu com outro inquilino. O que eu sei é que até hoje isso não se verificou. Muito bem. Passo agora para a Susana Pereira, a coligação pela qual concorre está no poder na Junta de Freguesia, também na Câmara Municipal. Que garantias é que dá de que a obra irá realizar-se, por exemplo, no próximo mandato, se até agora a coligação pela qual concorre não conseguiu concretizar esta obra? Boa tarde. Eu é que agradeço, quero também agradecer a oportunidade de participar neste debate, uma
uma vez que sou uma estreante nestas lides políticas, e em relação a esta questão, eu gostaria de dizer que vou abordar o problema de uma nova forma e conseguir um entendimento com o caseiro que está a impedir a resolução do problema. O alargamento prevê uma solução para 30 anos e há verba suficiente para o trabalho que está previsto. Mas quando diz uma solução diferente, que argumentos é que vai utilizar? Acha que ainda é possível um acordo pacífico, sem, por exemplo, recurso aos tribunais ou uma expropriação? Eu suponho que sim. Eu suponho que passará por um entendimento, um diálogo aberto com a pessoa que está a impedir a resolução do problema. Mas isso até hoje não foi possível. Não foi possível porque não era ele que lá estava. Se calhar agora com esta renovação, experiência aliada à renovação, vamos conseguir isto. Aliás, estou confiante que vamos conseguir isso. Muito bem, passava agora a palavra ao José Salgado, o PS. O que é que promete nesta matéria? Fica no terreno onde está? Não fica? Vai conseguir acordo? Boa tarde a todos. Isto para mim isto é uma verdadeira história de Hitchcock. Só para lembrar, isto foi uma das grandes bandeiras em 2002 pela coligação PST-CDS, da qual o Sr. Armando Carvalho é atual número 2 desta lista PST-CDS. Passados esses anos todos, o problema persiste, continua. A nossa proposta não passará por qualquer alargamento. Isto está fora de questão. A solução passará pela construção de um novo cemitério, porque as pessoas e os mortos merecem respeito, porque o cemitério é considerado um lugar sagrado. O alargamento, já em 2008, foi viabilidade, como disse o Sr. Miguel Lopes, com a conveniência da CDU, porque se absteve, porque se votasse contra, nunca seria avançado para a aquisição desse terreno. Nessa altura o PS estou contra, por variedíssimas razões. A topologia do terreno não é correta. Não serve. Tem casas a menos de 10 metros. Os inquilinos não tinham a situação resolvida. Passados esses anos todos, em 2011, a Assembleia de Freguesia viu-se confrontada com um novo problema. É que é preciso indemnizar o inquilino. E depois de ter feito as contas todas, 115 mil euros para a aquisição de terreno, 100 mil euros para a ampliação, agora fala-se em 40 mil euros para indemnizar o inquilino. Acho que é dinheiro a mais. Já se teria avançado, como disse o Miguel, na altura, estamos a falar em 4 anos, que ele disse que votou porque achava que era uma situação imediata. Passaram-se 4 anos e a situação continua por resolver. Os mortos são enterrados no passeio, o que é uma vergonha para Ribadave, com todo o seu orgulho que tem, todo o seu historial. Portanto, deduzo que então a sua solução passa para a aquisição de um outro espaço. Exato. Há vários terrenos, pode ser o terreno que foi apresentado aqui com o Miguel, quando nós já estávamos na junta, do qual eu fui secretário de 98 a 2002, nós deixámos 2 terrenos à Câmara para a aquisição, para a construção do cemitério. Um terreno era esse, mas há outros. Poderá passar por outra solução, por outro terreno, mas para isso é preciso ajustar a população. Eu só cito o Sr. Miguel, sabe, que disse que o terreno, construir este alargamento é um remendo, é uma situação para 2 ou 3 anos. Já passaram 4 e o remendo continuou por fazer. Mas isso iria, portanto, o dinheiro que se gastou nesse terreno perde-se no atual terreno. Mas isso é culpa da Câmara e da Junta que estava lá. É uma má gestão, é fazer mau uso dos dinheiros públicos. E quando ali a minha colega fala em renovação, ela realmente é nova, mas o número 2 é o atual Presidente da Junta e o Zé Brandão, portanto, continua quase tudo o mesmo. Muito bem, passava agora então a palavra a Adelino Mota, relativamente ao BE, qual é a solução apontada? Em primeiro lugar, também desejar boa tarde, quer aos ouvintes, quer aos intervenientes neste debate, e dizer que, no nosso ponto de vista, a questão do cemitério, além de já na questão que eu e que o Bloco de Esquerda entende, passa por um equívoco do ponto de vista de competência. Ou seja, a Junta de Freguesia de Ribadave assumiu um compromisso do qual não tinha poder e não devia assumir. Portanto, a Junta de Freguesia, PSD, com o apoio da CDU, ao fazer a abstenção, solicitou à Câmara Municipal que a Câmara Municipal comprasse aquele terreno para ter em vista o alargamento do cemitério. Como sabem, os alargamentos dos cemitérios são da competência da Câmara Municipal. É a lei que o diz e, portanto, a Câmara Municipal tem que fazer os cemitérios e, a seguir, passá-los para as juntas de freguesia, para a junta de freguesia executar e zelar pelo cemitério. E a partir do momento em que a Junta de Freguesia de Ribadave
avança e propõe à Câmara Municipal a construção do cemitério, ou seja, neste caso o alargamento do cemitério, tirou das mãos da Câmara Municipal uma batata que eles tinham que resolver. E, portanto, passaram essa batata para a Junta PSD, não quiseram eles próprios assumir a sua responsabilidade e a CDU foi no engodo ao fazer a abstenção e permitir que essa proposta fosse avançada. Eu, na altura, estava na Assembleia Municipal e quando esta questão foi levantada, propus ao Sr. Presidente da Câmara que o Sr. Presidente da Câmara comprasse o terreno que está junto ao Salão Paroquial. É com surpresa que hoje vejo o Miguel Lopes dizer que tem aquele terreno como perspectiva de construção do novo cemitério, pois até hoje nunca tinha visto quer a CDU, quer Miguel Lopes dizer que, ou até o próprio Partido Socialista dizer que tinha aquele terreno para a construção. O Bloco de Esquerda propôs à Câmara Municipal que a Câmara Municipal comprasse aquele terreno e construísse ali um cemitério de raiz. A Câmara Municipal não comprou o terreno. O argumento da altura foi, dado pelo Sr. Presidente da Câmara, foi de que o terreno era muito caro e, portanto, que a Câmara não tinha disponibilidade económica para comprar o valor daquele terreno. Posteriormente, aquele terreno, derivado à falência da empresa que era proprietária daquele terreno, acabou por ficar mais barato. O terreno acabou por ficar mais barato, metade do valor. Eu, em nome do Bloco de Esquerda, propus na Assembleia Municipal uma recomendação no sentido de que a Assembleia Municipal recomendasse à Câmara para a Câmara comprar aquele terreno, visto que o argumento era o valor e o valor deixaria de ter motivo de justificação para não ser comprado. A recomendação não passou na Assembleia Municipal, o PSD votou contra e, como tem maioria, portanto, inviabilizou a construção do novo hospital, novo cemitério em Ribadavia. Agora, há aqui uma coisa que eu não posso deixar de responsabilizar o Partido Socialista também nesta questão. Ou seja, o Partido Socialista votou na Câmara Municipal a compra daquele terreno para o alargamento do cemitério. Eu acho que na política nós temos que ser sérios. Ou seja, nós não podemos pegar no sítio, defender uma coisa, no caso concreto, em Ribadavia, dizer que somos contra o alargamento do cemitério, quando não temos poder de decisão, e no órgão em que temos poder de decisão, votamos favoravelmente à compra daquele terreno. Portanto, é necessário haver aqui, de um ponto de vista, não só em relação à questão do cemitério, mas em relação à questão política, que é nós sermos leais em relação àquilo que, de facto, temos capacidade de executar e aquilo que somos capazes de concretizar. Mas relativamente à solução do BE, então também entende que se deve fazer um novo cemitério? Exatamente. Aliás, continuamos a defender que o novo cemitério deve ser construído naquele local, naquele terreno, ao lado do Salão Paroquial. Aliás, já é proposta nossa, há 4 anos atrás, já apresentávamos essa proposta. Muito bem. Eu dou agora só uns pequenos segundos ou minutos se quiserem responder ou contra-argumentar, mas eu faria já ali uma pergunta a Susana Pereira relativamente a esta matéria, que há aqui uma diferença, é que quer a CDU, quer o PS, quer o BE defendem um novo cemitério, ao contrário da coligação que defende um alargamento. Há um investimento que já foi feito. Eu tenho conhecimento que há projetos de outras forças partidárias que prevêem a eliminação de uma rua. Não achamos que sejam viáveis. Mantermos esta solução, sabemos que é uma solução viável. Os tempos são difíceis. Não vamos agora pensar que teremos uma verba para adquirir outro terreno quando já temos um terreno. E este alargamento é uma solução para 30 anos. Por isso, acho que será uma solução a manter. Muito bem. Sr. Miguel Lopes, penso que também queria a palavra, muito rápido. Eu não acredito que o alargamento agora pretendido seja para 30 anos, acho que isso é impossível, mas de qualquer forma eu posso lhe dizer de que a CDU sempre defendeu, e foi a primeira força política a apresentar o terreno confrontante à rua Padre Narciso Melo para a edificação de novo cemitério, já no tempo do Partido Socialista enquanto Câmara Municipal. Fiz visitas com o Dr. Agostinho Fernandes ao local e estou convencido que se a CDU continuasse na Junta Freguesia com o compromisso que existia já do Partido Socialista na Câmara Municipal,
através do Dr. Agostinho Fernandes, que o cemitério já estava edificado. Portanto, e se forem ver os nossos programas eleitorais, mesmo o último, está lá explícito que de facto é um novo cemitério no terreno que eu agora indiquei. José Salgado, quer dizer só um pequeno apontamento, sim? Como o senhor Malta sabe, eu não faço parte da Assembleia Municipal. E toda a minha vida pensei para a minha cabeça. Eu defendo, como defendi desde 98, quando estava secretário da Junta, onde é que também, como a Miguel, apresentei aquele terreno para um futuro cemitério, isto em 98, 99, na altura liderada pelo Dr. Agostinho Fernandes. Portanto, eu só posso falar por mim. Eu sempre defendi um novo cemitério e, se for eleito, quero um novo cemitério para Ribadavia. Pode ser naquele sítio. Há com certeza outros terrenos. É uma questão de estudar, de ver, mas sempre com a convivência da população. Muito bem, ficou. E prometo que, com o Sr. Pessoal de Oliveira, façamos uma equipa que resolvemos o problema do cemitério definitivamente no prazo de 1 ano. Muito bem. Vou passar então para outra questão que tem a ver com a reabilitação do Cineteatro Narciso Ferreira, também uma obra muito ansiada pela população de Ribadavia, mas que também ainda não foi possível concretizar. Adelino Mota começava por si. O que é que o BE se propõe fazer para que esta reabilitação aconteça? Será que o Cineteatro ainda tem condições para ser reabilitado? Se me permite, eu regressaria um pouco atrás e era importante que este debate, e sem entrar aqui... Não podemos monopolizar no tema do cemitério, não é? Mas acho que era importante que este debate, nomeadamente aqui o José Salgado, exemplificasse como é que no ano consegue o cemitério. Tendo em consideração quem decide o cemitério, a construção do cemitério da Câmara Municipal, era importante que os residentes soubessem que este tipo de projeto é que ele tem para votarem no José Salgado para o Presidente de Junta e, dentro de um ano, faz o cemitério novo, aonde público. Era importante sabermos isto. Em relação à questão do Teatro Narciso Ferreira, eu acho que aqui o importante nesta questão, do nosso ponto de vista, é o cumprimento e honrar os compromissos. A Câmara Municipal assinou um acordo com o Teatro Narciso Ferreira que concluía o teatro. Até hoje o teatro continua a degradar-se e penso que deverá ser recuperado, mas a forma como esta coligação nestes 12 anos de mandato, a nível da Câmara Municipal, 12 anos de mandato em Ribadavia, e que me desculpa aqui o meu amigo Miguel, mas com 8 anos de colaboração com a CDU-PSD. Portanto, não terem capacidade de conseguirem convencer a Câmara Municipal para a necessidade de implementação daquela obra e de cumprirem o acordo aprovado, mostra de que estas forças políticas, se ganharem a Junta de Ribadavia, de facto, isto vai ser mais de 12 anos ou mais 15 anos, porque se não tiveram capacidade de o executar, de o exigir para que se concretizasse em 12 anos, ele irá prolongar por tempo. Mas há aqui uma outra questão que é o seguinte: esta questão não vem só nestes últimos 12 anos. O Teatro Narciso Ferreira já vem degradado há muitos anos. E, portanto, quer para o Partido Socialista, no tempo do Agostinho Fernandes, com o José Salgado, a secretária da Junta, fizeram uma visita à Ribadavia em que prometiam, em 1998, a recuperação do teatro. Ou seja, eu acho que a recuperação do teatro só se faz de uma forma: com disponibilidade da Câmara, com muita capacidade e exigência por parte da Junta de Freguesia. Eu penso que estas candidaturas não têm essa capacidade de exigência. E uma outra coisa que é fundamental é que alguém da Câmara Municipal seja capaz de exigir que a Câmara Municipal cumpra aquilo que aprova, nomeadamente os acordos que assina e os orçamentos e planos que concretiza. E isso só se fazerá, disso não tenho dúvidas, com um vereador do Bloco de Esquerda. Para terminar, só dizer o seguinte: a Câmara, em 2008, aprovou no Orçamento Municipal, como concretização do plano plurianual, 1 milhão de euros para investir em Ribadavia, para serem concluídos até o ano de 2012. 1 milhão de euros no Teatro Narciso Ferreira. E hoje, até hoje, ainda não aplicou sequer lá um cêntimo. Portanto, e como consequência, nós temos o mercado feito na rua, porque a Fundação Narciso Ferreira provavelmente não permitirá que ele regresse, que o mercado regresse para as instalações do mercado, enquanto a Câmara Municipal, como pessoa de bem, não cumprir o protocolo. Portanto, dizendo que eu, na qualidade do Presidente de Junta, e espero
com um vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal, nós devemos forçar e exigir que o Teatro Narciso Ferreira seja requalificado, se não for por mais nada, pelo menos pelo cumprimento da palavra e da honra que deve competir uma Câmara Municipal. Passava agora a palavra a José Salgado, também relativamente a esta matéria. O que é que o PS se compromete para com os ribadavenses? Isto é outra grande atrapalhada. Há muitos anos que a população de Ribadavia deseja a reabilitação do Teatro Narciso Ferreira. Não foi em 98, como diz aqui o meu amigo David Mota, foi cerca de 2000, 2001 que começaram as conversações com o Dr. Agostinho Fernandes, na altura era o secretário Miguel Lopes, presidente, para a reabilitação do teatro. Entretanto, o Dr. Agostinho Fernandes saiu, portanto, a responsabilidade caberá com certeza ao do arquiteto Armindo Costa, porque ele é que tomou as rédeas da Câmara Municipal. Em julho de 2007, com grande pompa e circunstância, a Câmara anuncia em letras grandes que vai reabilitar o Teatro Narciso Ferreira no valor de 1 milhão de euros e que em 2007 o projeto ficaria concluído e passado 2-3 anos o teatro estaria pronto a funcionar como um polo da Casa das Artes para a cultura em Ribadavia. Nessa mesma altura foi feita uma escritura em que a Fundação Narciso Ferreira cede o direito de superfície por 30 anos à Câmara Municipal, que faz as obras, e a Fundação Narciso Ferreira fica responsável por reabilitar o mercado, depois de pronto ser entregue à Junta de Freguesia para a sua exploração e manutenção. O que se passa é o seguinte, é que a Fundação Narciso Ferreira honrou o compromisso que teve com a Câmara. E estamos passados 6 anos, continuamos sem teatro. Mais grave ainda, é que continuamos sem teatro, continuamos sem mercado, porque embora tenhamos o mercado que na altura foi inaugurado com muita pompa e circunstância pelo Presidente da Junta, a fazer crer que aquilo foi uma obra deles. Não, aquilo foi uma obra da Fundação Narciso Ferreira. Hoje temos uma vergonha, que é o mercado a funcionar na via pública. Portanto, mas o que é que a Junta de Freguesia pode fazer se digamos assim, será uma obra sempre da Câmara Municipal, se calhar com apoios comunitários, porque é uma verba muito grande. Vai ser eleito Presidente, e como ele é um homem da cultura, como toda a gente sabe, e uma pessoa extremamente que gosta das pessoas, portanto vai honrar o compromisso que a Câmara já devia ter honrado há muito tempo para com a Fundação. Miguel Lopes, relativamente à CDU, também concorda que é necessário a Junta de Freguesia pressionar para que esta obra avance? É essa a palavra adequada, é pressão perante o poder municipal no sentido de procederem o mais rapidamente à requalificação do Cine Teatro Narciso Ferreira. Quer seja com o Dr. Paulo Cunha, quer seja com o Dr. Custódio de Oliveira, façam os possíveis de facto, ou comigo próprio também, não é? Que se for eu eleito Presidente da Câmara, com certeza que farei todos os possíveis para que o Cine Teatro Narciso Ferreira seja reabilitado o mais rapidamente possível. Mas, como diz o povo, acho que de facto ninguém fica bem na fotografia relativamente ao Cine Teatro Narciso Ferreira. É uma estrutura que para mim é muito cara, já toquei lá várias vezes, já representei lá teatro, portanto o que eu gostaria de facto é que a reabilitação do Cine Teatro acontecesse o mais rapidamente possível. O que temos agora é pensar no futuro. A situação é esta. Eu penso que a Junta de Freguesia, no caso da CDU eu próprio ser o Presidente da Junta de Freguesia, eu penso que irá suceder, farei todos os possíveis para que é a obra principal, para além do cemitério, que eu irei apostar. Pronto, quer dizer, eu penso que se poderia fazer mais. Estou no disponível da Junta de Freguesia. Penso que se poderia fazer mais. Feito mais pressão. Acho que se poderia fazer mais. Aliás, nas reuniões da Junta, isso está documentado em ata, em quase todas as reuniões levantava a questão do processo do Cine Teatro Narciso Ferreira. Portanto, aquilo que eu farei, é o compromisso que deixo aos ribadavenses, é que no mandato de 4 anos o Cine Teatro Narciso Ferreira com certeza que estará à disposição da população. Aliás, como sabem, para a constituição da atual Junta de Freguesia houve um entendimento com a CDU. Na altura das negociações, numa reunião de negociação,
Uma das obras que eu disse que para o entendimento que gostaria de ver concretizado, para além de outras, seria de facto a abertura do Cine Teatro Narciso Ferreira, o que infelizmente não aconteceu. Não aconteceu. Susana Pereira, ouvimos aqui muitas críticas à atuação da coligação PSD, CDS, PP, quer na Junta, quer na Câmara Municipal relativamente a esta matéria. O que é que a coligação se compromete caso vença a Junta de Ribadavia? Eu não posso falar do passado, não é? Como deve imaginar, as datas que foram aqui referidas para mim são datas antigas e eu ainda não estava por dentro destes assuntos. Mas de qualquer forma encabeça uma candidatura, com certeza que se informou e sabe das responsabilidades da coligação pela qual encabeça a candidatura, não é? Há um protocolo e esse protocolo terá que ser cumprido. Permita-me que faça um esclarecimento. Os fundos comunitários até ao momento privilegiaram outras áreas, como a água e o saneamento. Eu estou convencida que vamos conseguir fundos comunitários que vão privilegiar áreas como a do teatro. A área da cultura e da reabilitação. Mas é preciso termos consciência de uma coisa. Nós não podemos simplesmente reabilitar o teatro e depois termos lá um elefante branco, como se costuma dizer. Para sustentar, temos que criar na nossa vila uma dinâmica que depois permita a utilização do teatro e nós já estamos a trabalhar nesse sentido. Nós vamos precisar de ter grupos de teatro amador, vamos precisar de ter grupos de música e já estamos a trabalhar nesse sentido para que o teatro depois não se torne apenas um edifício. Mas acha que conseguirá concretizar essa obra no espaço de 4 anos? Vai fazer a tal pressão sobre a Câmara Municipal? Eu acho que não vai ser preciso fazer a pressão, acho que há uma sensibilidade do Dr. Paulo Cunha para esta questão e estou convicta que vamos conseguir resolver o assunto. Muito bem, passamos então para outro tema, se ninguém quiser contra-argumentar. Se me permite, eu gostaria de dizer uma questão, não só porque o meu amigo José Salgado detupou aqui algumas datas, dizendo de que não foi em 98 que o Partido Socialista, pela voz do Dr. Agostinho Fernandes, assumiu o compromisso de dar uma verba ao Teatro Narciso Ferreira e à Fundação Narciso Ferreira. E assumiu o compromisso de arranjar um arquiteto para fazer o projeto e fez-lo em Ribadavia, na presença de José Salgado, no dia 7 de maio, digamos, no dia 5 de maio de 1998. E, portanto, nós não podemos esquecer, eu acho que nós não podemos estar a regressar ao passado. Eu acho que temos que ter os olhos no futuro. Mas nós, para termos os olhos no futuro, temos que corrigir o passado. Ou seja, nós temos, os ribadavenses vão ter que ver, escolher aqueles que estiveram à frente dos destinos de Ribadavia e que prometeram milhentas coisas e não foram capazes de concretizar. E aqueles que agora nos tiveram nos últimos anos à frente dos destinos de Ribadavia. Eu estive 2 anos, 2 mandatos à frente dos destinos de Ribadavia. Tenho muito orgulho no tempo que lá estive e daquilo que eu estou a dizer. Mas temos que concluir só para terminar, dizer-lhe que a Susana Pereira, a minha amiga, não pode vir alegar de que é nova e como é nova, nada disto conta. Ela representa uma força política que é suportada maioritariamente pelo atual Executivo da Junta e pela Assembleia de Freguesia e, portanto, não podemos andar aqui a tentar fugir, digamos, às questões, porque é impossível fugir. Susana Pereira quer responder? Não, a intenção não era de forma alguma passar essa ideia. Agora, como deve imaginar, eu tenho conhecimento do protocolo, as datas que referiram são datas que eu não memorizei e eu estou convicta de que temos que trabalhar para o futuro. Não vou debater estas questões que referiram do passado, porque acho que também não vale a pena. Muito bem. Eu queria ver uma coisa. Eu também tenho orgulho dos 4 anos que fui secretário, porque nesses 4 anos fizeram-se o polo da Biblioteca Municipal e o Jardim de Irlândia. E resolveu-se o problema do alargamento da curvação para a Feira. Foi inaugurado depois do Executivo tomado de posse, passado 3 ou 4 meses. Muito bem. Miguel Lopes também tem orgulho do tempo. Tenho orgulho em receber estes elogios, porque realmente
que trabalharam comigo enquanto presidente de junta, portanto, eu só queria dizer relativamente ao Cine Teatro Narciso Ferreira que aquilo que a junta CDU pretende é tornar o Cine Teatro Narciso Ferreira uma extensão da Casa das Artes. Nós não podemos ter uma estrutura daquelas só para Ribadave, não. É para, digamos, para oferecer cultura às populações circunvizinhas de Ribadave. Portanto, e também dizer que esta questão do Cine Teatro Narciso Ferreira já vem de há muitos mandatos atrás. O Cine Teatro já está de verdade há muitos anos. O Mota, que trabalhou comigo também 2 mandatos como secretário da Junta de Freguesia, já nessa altura nós lutávamos pela requalificação do Cine Teatro Narciso Ferreira e não o conseguimos. Portanto, o futuro é que tudo façamos para que essa reabilitação se concretize o mais rapidamente possível. Muito bem, avançamos agora também para uma questão que preocupa todas as candidaturas, que é a questão social. Não fosse Ribadave uma freguesia também afetada pelo desemprego. Ribadave perdeu o fulgor industrial que já teve em tempos, todos sabemos disso. O que é que pode uma junta fazer para minorar esse flagelo, nomeadamente as dificuldades sociais porque se calhar muitas famílias atravessam? Começava por si, Susana Pereira. Uma junta de freguesia pode fazer muita coisa, porque uma junta de freguesia está em contacto com as populações no dia a dia, com a população no dia a dia. Nós já fazemos, a junta de freguesia já faz parte da rede social, já tem um gabinete de apoio a pessoas que estão a passar por uma situação de desemprego. Temos uma psicóloga que dá apoio também às crianças, aos jovens e que trabalha na junta de freguesia. Podemos trabalhar para a questão de abrirmos uma loja social em Ribadave, trabalharmos em rede com as lojas sociais que já existem no concelho. Isso, uma junta de freguesia pode ter uma parte muito ativa nesta questão. Podemos ainda trabalhar em rede com as próprias coletividades, associações, grupos que se dedicam a esta questão na comunidade. Acha que de facto o apoio social é imprescindível hoje em dia? O apoio social na situação que o país atravessa? Sim, eu tenho o meu conhecimento vem principalmente das famílias da escola primária. A gente sabe que há em quase todas as famílias alguém que está desempregado e isso é um fator determinante, não é? Na vida de uma pessoa. A junta de freguesia terá uma voz ativa, principalmente uma ação junto das famílias. Miguel Lopes, quais são as propostas da CDU relativamente a esta matéria? Eu acho que relativamente a esta matéria nós temos de pensar no seguinte, porque chegamos a esta situação. Nós chegamos a esta situação porque, de facto, o Governo Central, o atual Governo, bem como o Governo anterior, José Sócrates, estão a aplicar medidas de empobrecimento que têm levado as pessoas, têm levado as famílias a situações gritantes que é preciso combater. A CDU pretende, relativamente a esta matéria, e até porque tem uma política direcionada, tem como tema fulcral a pessoa, instituir, portanto, um gabinete de serviços e acompanhamento que resolvam o problema dos jovens, dos desempregados, dos idosos e das famílias carenciadas. É lógico, e todos compreenderão, que a Junta de Freguesia não tem meios financeiros para fazer face e combater de imediato, materialmente, digamos, estas situações mais gritantes. Compete à Junta de Freguesia, essencialmente, identificar os casos que merecem resolução imediata e tratá-los junto às entidades competentes, nomeadamente a Câmara Municipal e outras instituições sociais. Entendemos também que é preciso fortalecer e alargar, portanto, as lojas sociais. Quando estamos que é preciso fortalecer as lojas sociais, temos de entender que nestes próximos anos as medidas que irão ser aplicadas de empobrecimento vão ser ainda mais penosas para as pessoas.
Também penso que é preciso atrair vontades junto da população e de outras instituições particulares e estatais, no sentido de, em realidade, concretizarmos um lar de idosos, que penso que também é uma estrutura que é preciso, de facto, defender para o apoio aos idosos. No concerne o apoio aos idosos. E há outras situações que eu conheço pessoas, conheço famílias em Ribadavia que todos os anos iam para a Póvoa de Varzim ou por outras praias, levavam os seus filhos no fim das aulas, portanto, nas férias do ano, nas férias escolares, e não o fizeram este ano porque não têm possibilidades financeiras até para se deslocarem à praia. Portanto, aquilo que eu também defendo, e porque sei que essas medidas, que esta situação vai prevalecer durante os próximos anos, é junto do IPJ, do Instituto Português de Juventude e de outras entidades governamentais, conseguirmos, portanto, colónias balneares para as crianças com idade escolar. Muito bem, passava agora a palavra ao Adelino Mota. Nossas propostas em relação a essa questão são mais ou menos idênticas às que já foram apresentadas. É evidente que nós não podemos deixar de descurar a realidade social em que vivemos e não podemos deixar passar a responsabilidade que o PSD e o CDS têm nesta situação. As políticas que aplicam no país têm consequências gravíssimas no Conselho Famalicão e concretamente na Vila de Ribadavia. Hoje sabe-se que há em Ribadavia pessoas a passar fome. Aliás, o Sr. Presidente de Junta, na altura, alertou a Câmara Municipal para essa situação. Sabe-se que há pessoas a viver em Ribadavia com imensas dificuldades. Têm, algumas delas, infelizmente, têm receio de dar a cara e andarem a pedir, que é o termo que eu utilizo, em vez de estar a solicitar apoio, para sobreviver. Eu acho que é necessário aqui uma intervenção. E ao contrário do que disse o meu amigo Miguel Lopes, eu acho que a Junta de Freguesia, não tendo capacidade económica para responder à generalidade dos casos existentes, terá forçosamente, comigo na presidência, uma verba significativa para desviar para apoiar as famílias. Eu, na presença de Junta de Freguesia de Ribadavia, não permitirei que venham pessoas na situação que vivem hoje. Mas para isso deixará de fazer, se calhar, de atender a outras necessidades, porque terá que ser mesmo uma verba muito significativa. Há uma coisa que eu deixarei de fazer. É passeios de dar porcos assados aos ribadavenses. Os ribadavenses não precisam disso. Os ribadavenses precisam exatamente do apoio social. Os ribadavenses precisam que os ajudem a pagar a água e a luz. Alguns deles precisam que os ajudem a pagar a própria renda de casa e, nomeadamente os idosos, precisam que os ajudem a pagar os remédios. E a Junta de Freguesia, neste último mandato, gastou muitos milhares de euros, que podiam ser desviados para este apoio social e que foram desviados para passeios dos ribadavenses e para dar aquilo que em Ribadavia se fala de forma aberta, é o porco assado, como forma de angariar votantes e eleitores para quem está na Junta de Freguesia. E aqui não posso deixar, mais uma vez, de culpar o PSD e a CDU, que são eles, os executivos, são eles que fazem isto. Enquanto fazem isto e gastam este dinheiro, há ribadavenses a viverem numa situação de pobreza extrema. E, portanto, essas serão as minhas prioridades. Não deixando de referir de que o alertar e o chamar a atenção da Câmara Municipal para aquilo que o Bloco de Esquerda apresenta, como a criação do gabinete de emergência de crise, com a construção de um vereador da Solidariedade Social, para apoiar e recorrer a essas situações mais graves, é, no meu ponto de vista, o papel que um Presidente de Junta deve ter, e neste concreto o Presidente de Junta de Ribadavia, e eu, se for eleito Presidente de Junta, será, fique para trás o que ficar. Pode ficar tudo. O que, para mim, em primeiro lugar, estão as pessoas, e é pelas pessoas que eu vou votar. Muito bem, José Salgado, relativamente ao Partido Socialista, quais são as propostas, ou pelo menos o que é que a Junta de Freguesia poderá fazer relativamente à realidade social? Isto é uma questão que me é muito querida à parte social, porque ao longo da minha vida sempre dei prova de me preocupar com as pessoas e com os problemas da nossa vila, nomeadamente nos escuteiros, nas festas de São Pedro, nas festas de São Roque, e todas as iniciativas que são feitas, eu estou presente e estou pronto a trabalhar.
efetivamente temos famílias a viver em grandes dificuldades. A Junta tem que apoiar os mais necessitados. E não é preciso grande dinheiro. Discordo aqui um bocado do meu amigo, de Mota, efetivamente é preciso, mas não é preciso tanto. Basta envolver as coletividades. Eu, se for eleito, eu vou implementar um programa solidário que chamamos Sorrisos Solidários. Vamos ter aconselhamento jurídico gratuito e psicológico. Vamos implementar um programa de apoio aos séniores, que consiste no apoio escolar gratuito de professores formados aos jovens. Já temos 2 professores que se solidaram para dar explicações gratuitamente na Junta aos jovens. Vamos organizar um programa de afetação de jovens voluntários para atividades intergeracionais com a terceira idade. Vamos criar um espaço solidário com a finalidade de responder às necessidades básicas de alimentação e de vestuário, e para isso vai envolver a terceira, os festeiros, as guias, os grupos de jovens. Nós temos força viva no Conselho. Basta fazer mensalmente ou 2 em 2 meses no peditório, quer de alimentação, quer de vestuário. O vestuário pode ser dado na Junta, onde é que será tratado e lavado. Isso será uma espécie de loja social. Exato, onde é que ficará à disponibilidade. Portanto, isso é apoio social. E as pessoas precisam de alimentação e precisam de comer. Apoiaremos todas as instituições e as coletividades, e digo isto porque nestes últimos 2 anos, infelizmente, praticamente 2 associações apareceram da nossa vila, que é o CPT, que tem uma grande história, e os trombófilos, porque esta atual junta, enquanto nos pôs da junta de freguesia lá para fora e tirando a sua sede, nos descansou. Também teremos um programa Oficina Móvel, que consiste na reparação de pequenos problemas que apareçam naquelas pessoas credenciadas nas habitações. Tem um eletricista, tem um canalizador disponibilizado para fazer pontualmente reparações dos mais necessitados. E quero criar uma comissão social da vila, onde é que envolva todas as associações das instituições, para efetivamente detectar os problemas, dar de comer ou dar as senhas para a alimentação efetivamente a quem merece. Mas esse já é um trabalho que se calhar é feito pela Comissão Social Interfreguesias. Seria uma comissão social só para Ribadavia, que pretende criar. Sim, porque os nossos problemas, a abrangência da freguesia são os nossos serão com certeza, também graves, mas serão outros. Muito bem. E aí a criação de uma loja do município, que é uma das grandes prioridades também, onde é que os nossos conterrâneos possam ir para tratar dos assuntos da Câmara, para não se deslocarem à sede do Conselho. Não sei se alguém quer, entretanto, acrescentar algo ou contra-argumentar, Susana Pereira. Eu gostaria só de dar um exemplo daquilo que a Junta de Freguesia já faz nesta questão do apoio social. A Junta de Freguesia fornece os lanches no jardim de infância. São oferecidos. O lanche da parte da manhã. A Câmara Municipal tem um programa, o nosso Conselho tem um programa que é inovador e diferente de vários conselhos aqui à nossa volta, que tem a ver com a oferta de fruta às crianças. Sempre que a Associação de Pais organiza, já há alguns anos que organiza férias para as crianças de Ribadavia, com as idas à praia, 1 semana na praia, 2 semanas na praia. A Junta de Freguesia tem colaborado sempre nestes pequenos, grandes projetos que fazem a diferença na vida de muitas famílias, de muitas crianças. Muito bem. Poderemos passar então para o tema seguinte, que tem a ver com o ensino básico, nomeadamente o primeiro ciclo. Sabemos que a escola da Avenida, penso que é assim que se chama, mas não me falhou a memória, a escola da Avenida tem as condições que tem, não é? Ainda faz sentido a construção do centro escolar em Ribadavia, e eu começava por si, Susana Pereira, uma vez que é presidente da Associação de Pais. Já não sou, já fui. Já foi. Eu já fui presidente, sou sócia número 1, com muito prazer continuo a colaborar com os meus colegas e com todos os pais. É importantíssimo que os pais colaborem com a escola precisa dos pais, e para além de colaborarmos com a escola, colaboramos entre nós, partilhamos experiências. A Associação de Pais, as reuniões que realiza são uma experiência fantástica. Mas a verdade é que há alunos, penso eu, que estão a utilizar a Didaxis, porque a escola não tem capacidade. A nossa escola foi renovada, o seu interior foi renovado em 2007. Estava com as mesmas condições de há 50 anos atrás ou mais. Em 2007 foi renovada, entretanto não foi permitido manterem os horários duplos. Todas as crianças têm aulas entre as 9 e as 5:30 da tarde. Como nós temos muitas turmas, foi preciso
desdobrar a escola. Temos 5 salas a funcionar na Escola da Avenida, 5 salas a funcionar nas instalações da Didaxis. As instalações são boas, mas temos uma escola dividida. Mas é uma solução que satisfaz para já. É uma solução absolutamente provisória. É uma solução que permite a todos os meninos da escola terem refeições, os meninos com o escalão A, escalão B, terem refeições, que era uma coisa que não acontecia antes de haver a Associação de Pais. É uma escola, temos o funcionamento das atividades extracurriculares, que era outra coisa que também não acontecia antes de termos a Associação de Pais, mas não é o ideal. O projeto da nova escola que prevê o aproveitamento das instalações existentes e o alargamento das mesmas está concluído e vai ser implementado. E nós tudo faremos para que isso aconteça. Muito bem, José Salgado, relativamente a esta questão da escola, o Partido Socialista acha que a solução atual é satisfatória ou também defende um alargamento para concentrar? Ficar ali Susana, a escola não estava a afinhar 50 anos, porque no mandato em que eu fui secretário de ajuda, estamos da escola de aquecimento central, de uma biblioteca e de arranjos. Portanto, não tem 50 anos, porque não ele era a lenha, porque antigamente as escolas, quando ia lá, eram aquecidas a lenha no show em sala. Em relação a esse processo, isso parece ser um tabu enredado. Por aquilo que eu sei, os eleitos do PS têm questionado muitas vezes o Sr. Presidente da Junta sobre o que é que está a passar, ao qual ele nunca respondeu. Tinha sempre a freguesia. Já se falou na aquisição de um terreno ao lado para o alargamento da escola, que era um terreno que estava da Casa dos Fioleites, para quem conhece ao lado entre o pavilhão e a Casa dos Fioleites. Agora, aqui, também correu um boato que efetivamente ia haver um alargamento da escola, dotar a pré-primária com um piso superior para salas e para uma cantina. O que eu acho é que as crianças estão separadas. Isso é errado. Nunca devemos separar as crianças porque elas têm de estar juntas. Temos de estar as nossas escolas com instalações dignas e modernas e iguais às outras escolas que existem no Conselho, que há efetivamente boas escolas no Conselho, mas nós também queremos umas escolas iguais e em condições. Eu quase que me atreveria a dizer aqui ou que veria com bons olhos uma solução, não sei se é viável, mas provavelmente me atreveria alguns problemas. Porque não? Porque o projeto não foi apresentado, pelo menos que eu tenha conhecimento, publicamente não foi apresentado, não conheço. Provavelmente a Susana será mais bem informada, porque já faz parte da coligação, portanto, provavelmente irão apresentar quando acharem oportuno. Porque não negociar com o Ribadavia OK Clube, para que ele cedesse o pavilhão, onde fossem feitas as cantinas e a escola adaptar aquele pavilhão para as escolas, para o alargamento das escolas, para uma cantina e tudo. E a Câmara fazeria um pavilhão novo para o Ribadavia OK Clube, que também merece e que tem um grande historial, e resolvia dois problemas em Ribadavia, que era a escola e o problema do hockey. Fica então essa ideia no ar. Adelino Mota, o Bloco de Esquerda, relativamente ao ensino básico do primeiro ciclo, acha que está bem assim, que é possível? Não. Precisa de uma escola nova? Nós entendemos, aliás, no seguimento inclusive da conclusão ou do cumprimento da Carta Educativa Conselhia, que aponta para que Ribadavia tenha um centro escolar. Como sabem, eu tenho, na minha qualidade de deputado municipal, colocado esta questão várias vezes. Sou de longe o ribadavense que na Assembleia Municipal coloco e confronto o Presidente da Câmara com estas questões e confrontei na última Assembleia Municipal sobre a necessidade de se construir uma escola em Ribadavia e se a Câmara Municipal tinha comprado algum terreno ou se ia fazer no projeto escolar. E o Presidente da Câmara respondeu única e simplesmente não, porque não é preciso. É com alguma justificação que eu verifico que a Susana disse que é um contrato, que é um projeto de fundo. Quer dizer, há aqui alguma coisa que de facto não funciona bem. Não funciona bem. Se a Câmara atual, do PSD, pela voz do Sr. Presidente da Câmara, disse que a Ribadavia não é necessário fazer nada, aliás já o referiu o ano passado,
na inauguração da requalificação da escola Luís de Camões, onde dizia que não havia necessidade e que se devia seguir o exemplo de Ribadave, porque em Ribadave tinha-se resolvido o problema. E como é que se tinha resolvido o problema? O problema em Ribadave resolveu-se, e o Presidente da Câmara entende que está bem. Não conheço deste Presidente da Câmara, deste candidato do PSD, deste Presidente da Câmara, porque espero bem que não seja eleito, mas deste candidato do Presidente da Câmara, ainda não vi nada sobre a questão da educação e escola de Ribadave. Ou seja, a única coisa que nós sabemos, neste momento, da Câmara Municipal do PSD, é de que vai ficar tal e qual como está. Isto é pela voz do Sr. Presidente. Mas a verdade é que se oferece boas condições. Não tem em causa essa questão. O que eu acho é que não tem sentido. Dois irmãos, o pai levar dois irmãos à escola e um ter que ficar na escola primária, na escola do meu ciclo, e o outro ter que ir para a didática. Que na hora do almoço, a chover torrencialmente, as crianças tinham que sair da escola, da sala de aulas, para o autocarro, para depois ir para a didática. Portanto, eu acho que isto não tem sentido. Nós não vivemos num país de terceiro mundo. Nós vivemos num país em que há que começar a colocar os alunos do pré-primário até, neste caso, dentro do meu ciclo, dentro do mesmo edifício, com refeitórios, com bibliotecas e com tudo aquilo que uma escola deve merecer. E eu considero, o Bloco de Esquerda considera que Ribadave tem e deve merecer essas condições. Desde que tenha, torno a referir, à frente de Ribadave, quem tem capacidade de exigência. Porque nós se formos ver os programas eleitorais do PSD, há 12 anos atrás, que diz que é preciso uma escola nova. Que diz que é preciso uma escola nova. Que diz que é preciso uma escola nova. A escola mantém-se rigorosamente igual. Em 12 anos, ou seja, não houve capacidade de exigir, porque aqui é sempre a exigência, é sempre a capacidade reivindicativa, é sempre a capacidade que o Presidente de Junta tem, porque o Presidente de Junta não tem essa função, quem tem essa função é a Câmara Municipal. E quando nós vemos freguesias vizinhas a conseguirem concretizar estes projetos, a conseguirem, que para mim é extremamente importante, a conseguirem que aquilo que está contemplado no orçamento do plano já percebemos a sua ideia, seja concretizado e a Ribadave isso não se verifica. Eu penso que com o Bloco de Esquerda e com a minha pessoa, a Presidente de Junta, nós iremos fazer o máximo possível e o não possível para que a Câmara faça um centro escolar novo. Miguel Lopes, relativamente à CDU, qual é a posição nesta matéria da escola? A Junta arranjou, em colaboração com a Câmara, uma solução que... Temos algumas preocupações apontadas aqui pela Susana. De qualquer forma, gostaria de dizer, no caso da CDU vencer as eleições em Ribadave, iremos começar de novo com este processo. Eu penso que é preciso questionar neste momento, tendo em conta o número reduzido de crianças que hoje, às vezes, é com dificuldade que se constituem as turmas. Penso que é preciso questionar, desde já, se é necessária a edificação de um verdadeiro centro escolar em Ribadave. Ou se, pelo contrário, bastará apenas a ampliação, o alargamento das atuais instalações escolares. Portanto, nós iremos, de imediato, iniciar de novo este processo, no sentido de resolver, de facto, este problema das crianças andarem de um lado para o outro. Gostaria de dizer também, por aquilo que sei e tenho conhecimento, enquanto secretário da Junta de Freguesia, é que também com o alargamento das atuais instalações escolares, que o pavilhão do Ribadave Hockey Club também servirá para as crianças utilizarem nos seus tempos livres. Portanto, isso em princípio estará já decidido. Portanto, aquilo que eu poderei dizer, e este é um processo também que ninguém fica bem na fotografia, como repito, é que iremos iniciar de novo, recomeçar de novo, portanto, este processo com a Câmara Municipal. Muito bem. Susana Pereira, quer só dizer qualquer coisa? Eu gostaria de só chamar a atenção para um aspecto. Este município integrou na rede escolar as duas escolas que temos em Ribadave, das quais nos orgulhamos todos, a Didaxis e o Externato Alfenfeiro. Isto não acontece em todos os municípios. Eles estão integrados na rede escolar juntamente com as escolas públicas e têm acesso a tudo que têm as escolas públicas. Isto não acontece noutros municípios. E se isto não acontecesse, provavelmente nós, ribadavenses, não teríamos
teríamos tanto orgulho nas nossas escolas e elas não seriam, como são hoje, os grandes empregadores da nossa freguesia, porque para além do aspecto que nos facilita imenso a vida, termos escola para as nossas crianças, podermos deslocar a pé para levar as nossas crianças à escola, eles também são entidades empregadoras. Por isso eu acho que o nosso município, no aspecto da educação, tem sido um exemplar. Relativamente ao segundo e terceiro ciclo secundário, de facto, Ribadave estará bem servido, não é? Penso que todos concordarão com essa questão. Mas isso não significa que seja da responsabilidade da Câmara Municipal. É que o Ribadave está bem servido no segundo ciclo e no terceiro ciclo e no secundário. É verdade, mas isso não tem a ver com a responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, para ter os alunos da escola primária na didática, paga milhares de euros por ano. Portanto, não é tanto, não podemos estar aqui, é que pode dar a ideia. A ideia que pode ficar aqui é que temos aqui uma interligação entre Câmara, Didax e Senato Ferreira, e que há por parte dessas instituições uma colaboração com a Câmara Municipal para que a Câmara Municipal possa, através deste relacionamento e deste possível acordo, a transferência dos alunos da escola do primeiro ciclo para a Didax ou para a Senato Ferreira. Os alunos do primeiro ciclo. Sim, mas isso é o contrato de associação que existe com todas as outras escolas privadas. Isso é um contrato que é feito com o Governo, é feito com a Câmara Municipal. O contrato que existe entre a Câmara Municipal e no caso concreto a Didax, implica o pagamento de milhares de euros ano do município à Didax. Portanto, não é. Nós ficarmos aqui a ideia de que a coisa que funciona de uma forma muito interligada, sem interesses por trás. Partimos agora para outro tema que tem a ver com projetos futuros. Até agora estivemos a falar também um pouco do que falta concretizar e de algumas questões que preocupam os ribadavenses, mas eu gostaria também de saber da parte das candidaturas que me apontassem um ou outro projeto que considerem importante para o futuro de Ribadave, um projeto que apresentem ao vosso eleitorado. Começava pelo Adelino Mota, relativamente ao BE, o que é que perspectiva para o futuro da vila? Olha, eu acho que há, além das obras que já estivemos a referir, a questão das escolas, a questão do teatro e mercado, a questão do emprego que implicou o apoio social, que penso que é uma das questões mais importantes e mais urgentes, da qual a futura Junta de Freguesia de Ribadave deve meter pé no sentido de ajudar a resolver esses problemas que passa, no nosso ponto de vista, pela tentativa de sensibilizar a Câmara e o Governo para a criação de enquadradores de empresas, um pequeno parque industrial nas empresas atualmente desativadas. Ou seja, este papel é um papel que a Junta terá que fazer e que, no meu ponto de vista, como primeira prioridade para ajudar a combater o desemprego que se verifica em Ribadave. E, portanto, esta será, se eu for eleito Presidente de Junta, a primeira das prioridades. Ou seja, lutar, fazer com que a Câmara Municipal e o Governo consigam inverter a situação que se vive e se crie emprego em Ribadave. A segunda questão, que eu penso que é importante do ponto de vista de uma das prioridades, é a construção em Ribadave de uma zona de lazer. Nós, o Bloco de Esquerda, há 8 anos que levantou pela primeira vez a questão da criação de uma zona de lazer na zona que nós chamamos da Zolha Velha e da Pena, uma zona junto às margens do Rio Ave. O Bloco de Esquerda apresentou várias vezes à Câmara Municipal para que a Câmara Municipal concretizasse esse projeto, e numa altura em que o lazer começa a fazer parte da vida das pessoas, as pessoas começam a derivar desta situação grave que o país vive, o stress apodera estas pessoas e, portanto, é necessário algum lazer, algum convívio, alguma distração. E eu penso que Ribadave não tem neste momento nenhum sítio ideal para que isso aconteça. Portanto, eu penso que é no meu ponto de vista, uma das prioridades que eu, na qualidade de Presidente de Junta, irei sensibilizar a Câmara Municipal para a sua construção. Aliás, com um mérito, quer seja eu a ganhar a Junta ou um outro dos meus adversários, é que há na promessa dos dois possíveis Presidentes de Junta, quer o Gustavo Oliveira, quer o Paulo Santos, o Paulo Cunha, de que construirão Ribadave, mas não vão dizer. Portanto, aqui é só uma questão de capacidade. E portanto, aqui o que se quer é que, à frente de Ribadave,
esteja dentro de capacidade dinâmica para exigir aquilo que se merece. Se promete. Muito bem. Só para terminar, só uma questão muito simples. Tem que ser mais sucinto, porque está a ter o tempo, tem muito mais tempo que os restantes uma questão muito simples, que eu acho que é importante para o futuro de verdade, é a elaboração de um plano de organização. Eu penso que é importante que nós construamos um plano de elaboremos e construímos um plano de organização para a vila, para clarificar e dotar a vila de condições, de infraestruturas, e portanto penso que isso é extremamente importante. Isto anda a ser levantado há cerca de 15, 20 anos, e portanto eu penso que é uma também das prioridades para clarificarmos e definirmos o que temos para a vila de Guarda. Muito bem, Miguel Lopes, relativamente à CDU, projetos para o futuro que sejam importantes ou estruturantes para a vila. Como referiu, vou tentar ser sucinto e dizer quais são as nossas prioridades, até porque as tenho aqui escritas ao meu lado, que se torna muito mais fácil para mim. Portanto, as nossas prioridades seriam definir um terreno para a edificação de cemitério a longo prazo. Sim, é a prioridade. Já falamos. Sensibilizar a Câmara Municipal, implantar um parque verde urbano na zona da igreja, contrariamente ao que diz o colega Celino Mota, porque eu defendo a reabilitação, a requalificação das margens do Rio Ave para fins lúdicos, mas um parque verde urbano, aquilo que nós entendemos como um parque verde urbano na zona da igreja, nomeadamente na Quinta da Cruz. Sensibilizar a Câmara Municipal, e aqui a palavra adequada é sensibilizar, é pressionar a Câmara Municipal a adquirir a Praceta Narciso Ferreira para fins de interesse público e para fins lúdicos também, e ao mesmo tempo, até porque estão a correr processos de insolvência, quer da empresa Sampaio Ferreira, quer do Oliveira Ferreira, a Câmara que entre em negociações no sentido de adquirir parte das instalações fabris, também para a criação de emprego, para a instalação de empresas e, como disse, criação de emprego. Exigir à Administração Central a construção do quartel da GNR, porque as instalações atuais são de facto provisórias e há que ter um quartel da GNR de raiz, e também elaborar um plano de urbanização para a vila. Sempre defendido que de facto é necessário este plano no sentido de disciplinar, digamos, as regras e impor diretrizes no que concerne à construção urbanística. E também é pretensão da CDU exigir à Câmara Municipal, pressionar, através dos fundos comunitários ou dos dinheiros aos quais tem acesso, a construção de um pavilhão gimnodesportivo. E, por último, porque isso é muito claro, tudo farei para reativar o processo de integração do Legado da Sobreira. José Salgado, relativamente ao Partido Socialista, não quero que me exponha aí o programa todo. Não. Mas, perdão, Já está essencialmente, digamos, projetos futuros que considero importante para o futuro da vila e, nomeadamente, projetos estruturantes. Vou só citar aqui alguns, que também são conselhos das pessoas de verdade, com quem eu comecei olhos nos olhos. Incentivar a implementação de incubadora de empresas, porque efetivamente a realidade precisa de emprego. Dinamizar o comércio local, e já apresentei há tempo uma proposta com alguns itens da maneira como se poderia dinamizar o comércio local. Sensibilizar a criação de uma ciclovia e um tribunal numa zona de lazer entre a fábrica Sampaio Ferreira e a Vim. Reclassificar a zona dos Ribeirinhos e de São Pedro. O Ribeiro São Pedro está uma lástima, uma está uma lástima, outra nem sequer existe. A requalificação paisagística da Avenida Narciso Ferreira, porque os passeios são uma desgraça, é preciso dar um arranjo àquilo, porque aquilo é uma das vias principais da nossa vila. A criação de um espaço de estacionamento na Rua do Rio para apoio ao comércio local, e porventura ao sábado poderá funcionar o mercado em melhores condições e maior, porque em vez de ter o mercado na via pública é preferível tê-lo num sítio com condições. E uma também dotar a vila de maior segurança, quer a nível das passadeiras, quer a nível dos sinais luminosos. Efetivamente algumas passadeiras e alguns sinais não são necessários colocar para uma maior segurança. Também gostava de instalar um gabinete de ACIF em Ribadavia para uma aproximação entre o comércio local, porque efetivamente o comércio local dinamiza e dá emprego. Há muitas famílias que vivem só do comércio local e hoje estão numa situação aflitiva. Muito bem. Susana Pereira, relativamente à coligação, quais são, digamos assim, os projetos futuros estruturantes para a vila?
além das questões que já discutimos, vou salientar apenas algumas coisas. Os apoios que as juntas de freguesia já têm feito em relação aos lanches, às férias, às visitas de estudo, os serviços de excelência que a Secretaria da Junta de Freguesia oferece, a zona de lazer, que me parece que é um assunto comum a todos. Aproveito para convidar toda a gente a participar na ação de limpeza que se realizará no dia 21 de setembro junto ao Rio Ave. Já relativamente à zona de lazer, já a coligação tem algum local onde acha que essa zona poderia ser implementada, uma vez que vimos aqui também algumas ideias que são diferentes? A zona de lazer terá que ser negociada. Nós não podemos lançar ideias sem falarmos com os proprietários. Eu acho que junto ao Rio será uma boa ideia, mas todas as ideias têm que ser discutidas antes de passarmos à ação, porque os terrenos não estão ao abandono, pertencem a alguém. Gostaria de salientar uma outra coisa que ninguém referiu, mas que eu acho que seria importantíssima para Ribadavia e que faria todo sentido, que era o Museu da Indústria Têxtil. Temos lá instalações que podem ser adquiridas e o museu é uma mais-valia numa freguesia, numa vila. Muito bem, ficaram então os principais projetos para o futuro de cada candidatura. Estamos também a chegar ao final deste debate, não sem antes, naturalmente, dar também um minuto a cada um para deixar uma mensagem final. Esta mensagem vai ser feita mediante uma ordem ditada por um sorteio que foi feito previamente com a presença de todos os candidatos e que ditou, portanto, a ordem das intervenções. E esse sorteio ditou precisamente que a primeira candidatura a deixar a mensagem é a CDU, portanto, passo a palavra a Miguel Lopes. Tem mais ou menos um minutinho para a sua mensagem aos ribadavenses. Menos de um minuto vou dizer qual é a minha mensagem. O meu compromisso é para com os ribadavenses de fazer tudo o que está ao meu alcance no sentido de resolver os seus problemas. Portanto, a minha mensagem é de ânimo para as pessoas e defender, acima de tudo, os superiores interesses de Ribadavia e dos ribadavenses. Tendo em conta esta minha intervenção ao longo deste debate, que apontei quais as prioridades para Ribadavia, portanto, facilmente se concluirá que a CDU, no Executivo da Junta Freguesia de Ribadavia, irá defender os superiores interesses de Ribadavia e dos ribadavenses, independentemente dos interesses político-partidários que venham a ser defendidos pelos vários partidos. Muito bem, ficou a 10 segundos do minuto, cumpriu aquilo que disse. Agora passava a palavra a Adelino Mota, do Bloco de Esquerda. Eu vou ver se consigo cumprir no minuto. A primeira questão e a minha última palavra para os ribadavenses é o seguinte: eu abordei aqui alguns aspectos, não aprofundei as nossas propostas, mas apelava aos ribadavenses para que leiam o nosso programa que vamos distribuir na plena campanha eleitoral e decidam de acordo com a sua consciência e não se deixem levar pelas promessas vagas que normalmente nessa altura são feitas por pessoas que tiveram responsabilidade nesta situação e que agora tentam livrar-se da responsabilidade que tiveram e aparecem mais uma vez a prometer aquilo que não foram capazes de cumprir. Eu penso que os ribadavenses devem refletir no estado que Ribadavia chegou. Devem ver qual é a realidade concreta da nossa terra e a partir daí devem escolher aqueles que conhecem, aqueles que sabem, que são capazes, à frente dos destinos de Ribadavia, contribuir para o seu desenvolvimento. Eu penso que sou um homem com estas capacidades. Eu penso que à frente de Ribadavia porei de certeza absoluta os interesses de Ribadavia acima de todos os outros interesses e, portanto, apelo aos ribadavenses que refletam, que leiam e que votem naqueles que acharem que são os melhores. Muito bem, agora a palavra à senhora Susana Pereira, da coligação PSD-PP. Eu vou fazer o apelo, não posso deixar de dizer isso, em menos de um minuto. Parece que é tradição.
Eu, em primeiro lugar, quero mandar um abraço para Ribadavia. É a primeira vez que eu estou na rádio, não posso deixar de passar isto em branco. Peço a todos que no dia 29 saiam de casa, apareçam para votar, que não se desliguem deste ato eleitoral, porque é um ato eleitoral extremamente importante. É o ato eleitoral que nós temos mais próximo, é o ato eleitoral que nos dirá mais. E peço também a todos que leiam o nosso programa e onde poderão verificar que teremos uma renovação aliada à experiência. Temos uma lista grande, 39 pessoas, tudo com vontade de trabalhar, e eu espero merecer a confiança de todos os ribadavenses para fazer muito por Ribadavia. Muito bem, um minuto certinho. Agora passo a palavra finalmente a José Salgado, do Partido Socialista. Caras e caros ribadavenses, nos últimos 12 anos à frente dos destinos de Ribadavia e do Conselho estiveram a coligação PSD-CDS. Chegámos à conclusão de que nada se fez e todas as promessas não passaram de meras promessas. Esta é a hora de mudar de rumo e fazer melhor. Está na altura de mudar de rumo, está na altura de regenerar, está na altura de mostrar que não há receios, está na altura de exigir e responsabilizar. Está na altura de mais que viver, fazer melhor, por Ribadavia e por Famalicão. Se acreditam nas nossas propostas, confiem em nós. Votar na coligação PSD-CDS é dar um voto de louvor ao governo PSD-CDS. Vamos mudar o rumo e vamos fazer melhor por Ribadavia e pelos ribadavenses, construindo uma vila moderna, dinâmica e solidária. Bem-ajam. Muito bem, muito obrigada então a todos. Resta-me agradecer a vossa presença, naturalmente desejar boa sorte a todos os candidatos e, sobretudo, boa sorte para Ribadavia. Obrigada. Eleições autárquicas 2013. Informação Rádio Digital FM. De confiança.